Oasis Lab, seu refúgio mental. Existe uma forma de roubo que acontece com a sua permissão, todos os dias, repetidamente, e que você raramente reconhece como roubo porque o ladrão tem uma interface bonita e uma notificação amigável. O que está sendo roubado não é dinheiro, não é propriedade. É o único recurso que, uma vez levado, nunca pode ser devolvido por nenhuma quantia de dinheiro, por nenhum esforço, por nenhuma negociação possível. É o tempo da sua vida. E junto com ele, a capacidade de usá-lo para algo que importa de verdade. Aqui está um número que quero que você carregue por alguns segundos antes de continuar. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Irvine, mediram quanto tempo leva para recuperar foco profundo após uma interrupção. O número é 23 minutos e 15 segundos. Não para retomar a tarefa, para recuperar o nível de concentração que existia antes de ser interrompido. Agora some isso com outro número. A média de vezes que um trabalhador moderno verifica o celular por dia está entre 80 e 150. Isso sem contar as interrupções que chegam sem que você busque, as notificações, os colegas, os e-mails, os pensamentos dispersivos que o ambiente fragmentado treinou sua mente a produzir automaticamente. A matemática não fecha, nunca vai fechar, porque o problema não é de gerenciamento de tempo. Gerenciar tempo pressupõe que você tem tempo para gerenciar. O que a maioria das pessoas tem é uma série de fragmentos de atenção, distribuídos por dezenas de estímulos simultâneos, nenhum deles suficientemente longo ou suficientemente profundo para produzir o tipo de trabalho que você sabe que é capaz de fazer. Sêneca escreveu uma das frases mais perturbadoras sobre esse tema há 2000 anos, em uma época sem celular, sem internet, sem redes sociais. Ele disse: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Recebemos uma vida longa o suficiente, e uma porção suficientemente generosa foi dada para que realizemos as maiores coisas, se a usarmos bem. Mas quando ela é desperdiçada em luxúria e negligência, quando não é gasta em nenhuma boa atividade, somos forçados finalmente pela morte que a pressiona, a perceber que ela passou antes de notarmos que estava passando. Ele escreveu isso para um amigo chamado Paulino, que estava sobrecarregado com obrigações que o impediam de pensar, de criar, de viver com a profundidade que a vida permite. Poderia ter escrito para você hoje. A diferença entre Paulino e você é que as obrigações que dispersavam a atenção dele eram externas e visíveis. As que dispersam a sua são internas, invisíveis, projetadas com décadas de pesquisa em comportamento humano para parecerem prazerosas enquanto fazem o trabalho do ladrão. Marco Aurélio, que tinha sobre seus ombros a responsabilidade de governar o maior império do mundo ocidental e que, portanto, tinha todas as razões do mundo para ser disperso e sobrecarregado, desenvolveu e praticou um sistema de foco que a neurociência moderna levaria séculos para redescobrir. Não como teoria, como sobrevivência, porque ele sabia que um imperador disperso não era apenas improdutivo. Era perigoso para todos que dependiam da qualidade das suas decisões. Esse vídeo é sobre esse sistema, sobre a morte deliberada das distrações que estão roubando o que você tem de mais precioso, sobre a construção de uma arquitetura de foco e produtividade que não depende de apps, de hacks, de truques de produtividade que funcionam por 3 dias antes de se dissolverem na pressão da realidade. É sobre algo mais fundamental e mais duradouro, a filosofia estoica do trabalho profundo, e o que se torna possível quando você para de viver na superfície da sua própria capacidade e começa a habitar a profundidade dela. Fica até o final. O que vem na última parte vai mudar permanentemente como você pensa sobre o que é produtividade de verdade. O que a distração realmente é. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer estratégia, existe uma compreensão que precisa ser estabelecida, porque sem ela todas as soluções atacam o sintoma em vez da causa. A distração não é o problema, é o sintoma. A maioria das abordagens sobre foco e produtividade trata a distração como inimigo externo a ser bloqueado. Instale esse aplicativo que bloqueia sites. Coloque o celular em outro cômodo. Use fones de ouvido com cancelamento de ruído. Sinalize para os colegas que você está no modo foco. Essas táticas têm valor limitado e temporário, porque elas tratam a distração como algo que vem de fora e precisa ser barrado. Mas a distração que mais efetivamente compromete o trabalho profundo não vem de fora.
vem de dentro. É o pensamento dispersivo que você mesmo gera quando a tarefa fica difícil. É o impulso de verificar algo irrelevante precisamente no momento em que o trabalho requer mais de você. É a mente que encontra 1000 razões plausíveis para não se aprofundar no que importa, porque profundidade requer um tipo de esforço que a superfície nunca exige. Os estoicos chamavam isso de fuga da dificuldade e reconheciam que a mente humana tem uma tendência natural de buscar o caminho de menor resistência, não porque seja preguiçosa, mas porque foi construída pela evolução para conservar energia. O cérebro é o órgão mais energeticamente caro do corpo humano, representando apenas 2% da massa corporal, mas consumindo 20% da energia total. E ele tem mecanismos sofisticados para reduzir esse consumo, incluindo a resistência ao trabalho cognitivo profundo, que o distrai para algo mais fácil, sempre que a dificuldade aumenta. Epicteto ensinava que a batalha pelo foco não é contra o mundo externo. É contra a parte de você que prefere o conforto da superfície à exigência da profundidade. E essa batalha, diferente das batalhas externas, não pode ser terceirizada para nenhuma tecnologia ou nenhum ambiente. Tem que ser travada internamente, com ferramentas internas. Marco Aurélio descrevia esse conflito com uma honestidade que é quase chocante para um imperador. Nas meditações, ele escreve repetidamente sobre a tentação de fazer o trabalho fácil em vez do necessário, de se ocupar com o urgente em vez do importante, de deixar que as demandas superficiais preencham o tempo que deveria ser reservado para o trabalho que realmente importava. E ele era o homem mais poderoso do mundo. Imagine o quanto o mecanismo opera em quem tem muito menos controle sobre o próprio ambiente. A distração, compreendida corretamente, não é fraqueza de caráter ou falta de disciplina no sentido que a cultura produtivista usa esses termos. É um mecanismo neurológico que está operando exatamente como foi projetado para operar, em um ambiente que foi explicitamente projetado para explorar esse mecanismo com precisão máxima. Compreender isso muda o que você precisa fazer para resolvê-lo. Não bloqueio externo de estímulos, embora isso tenha seu lugar, mas a construção de uma arquitetura interna que cria resistência genuína à fuga da dificuldade, não pela supressão do impulso, mas pela compreensão profunda de por que o trabalho profundo é o único trabalho que produz o que você realmente quer produzir. O custo real, que ninguém calcula. Existe uma forma de contabilidade que a maioria das pessoas nunca faz sobre suas distrações. Não o custo emocional, não a frustração de não ter terminado o que planejou. O custo econômico real, calculado em trabalho não produzido, em oportunidades não criadas, em potencial não realizado. Vou fazer esse cálculo para você. Imagine que você tem, realisticamente, 4 horas por dia de potencial para trabalho verdadeiramente profundo. Trabalho que requer concentração sustentada, criatividade real, resolução de problemas complexos. 4 horas onde você poderia estar produzindo o tipo de trabalho que gera valor diferenciado, que constrói algo que importa, que cria as conquistas que você sabe que é capaz de criar. Agora some as interrupções. As verificações de celular, em média 1 a cada 12 minutos segundo pesquisas recentes. Os e-mails verificados múltiplas vezes por hora. As conversas não planejadas. O tempo gasto em reuniões que poderiam ter sido mensagens. O scroll, que começou como 30 segundos e terminou 20 minutos depois. E some o custo de recuperação. 23 minutos por interrupção. Cada interrupção não apenas consome o tempo que durou, consome o tempo necessário para retornar ao nível de profundidade anterior. A maioria das pessoas que faz esse cálculo com honestidade descobre que das 4 horas potenciais de trabalho profundo, efetivamente realiza entre 40 minutos e 1h30 de trabalho que se qualifica como genuinamente profundo. O restante é fragmentação. É trabalho que parece produtivo porque existe movimento, porque e-mails são respondidos, porque reuniões acontecem, porque o dia ficou cheio, mas que não produz o que o trabalho profundo produz. Multiplique isso por dias, semanas, meses, anos. O que emerge não é apenas um número de horas perdidas. É uma versão alternativa da sua vida profissional, onde o trabalho que você é capaz de produzir é dramaticamente diferente do que foi realmente produzido. Sêneca tinha uma forma de fazer esse cálculo que era mais existencial do que econômico, mas igualmente perturbadora.
Ele dizia que a maioria dos homens chega ao fim da vida e percebe que nunca realmente viveram porque estavam sempre ocupados. Sempre havia algo urgente. Sempre havia uma demanda que justificava adiar o que importava. E o que importava foi sendo adiado até que o tempo para fazê-lo acabou. Ele não estava falando de lazer ou de prazer. Estava falando de trabalho real, de criação genuína, de contribuição que corresponde ao potencial que você carrega. Esse trabalho também pode ser adiado indefinidamente pela urgência constante do superficial. Ryan Holiday articula isso de uma forma que conecta o pensamento estoico ao problema moderno com clareza, que é impossível ignorar. Ele diz que o ego ama a ocupação porque a ocupação parece importante. Estar sempre ocupado, sempre respondendo, sempre disponível, tem a aparência de produtividade e o sentimento de valor. Mas trabalho real, o tipo que cria algo genuíno, exige o oposto da ocupação. Exige espaço, silêncio, profundidade e a coragem de não aparecer disponível para o que é urgente quando o que é importante está esperando. O custo real das distrações não é calculado em horas. É calculado no delta entre quem você é e quem você poderia ter se tornado, se o trabalho que você é capaz de produzir tivesse sido produzido. A arquitetura da atenção estoica. Os estoicos não tinham smartphones, não tinham redes sociais, não tinham o tipo de ambiente de trabalho fragmentado que define a vida moderna, mas tinham fóruns, tinham política, tinham clientes, tinham obrigações sociais, tinham as demandas constantes que vêm de qualquer posição de influência em qualquer época. E desenvolveram uma arquitetura de atenção que permitia trabalho de qualidade excepcional no meio dessas demandas. Essa arquitetura tem 3 elementos que operam em sequência e que juntos formam a fundação sobre a qual todo foco sustentado é construído. O primeiro elemento é o que Marco Aurélio chamava de hegemonikon, o princípio diretor. A ideia de que existe dentro de cada ser humano uma faculdade racional central que é o verdadeiro eu, e que essa faculdade pode ser treinada para dirigir a atenção com intenção em vez de deixá-la ser dirigida pelos estímulos externos. Na prática contemporânea, isso se traduz em uma pergunta que deve preceder qualquer sessão de trabalho. Não o que tenho para fazer hoje, que é a pergunta da ocupação, mas o que é mais importante que eu faça hoje, que é a pergunta do princípio diretor. A distinção é enorme porque a primeira pergunta leva à lista e a segunda leva à hierarquia. E trabalho profundo só emerge quando você tem uma hierarquia clara, que permite ignorar legitimamente o que está abaixo dela. O segundo elemento é o que Epicteto chamava de prosoche, a atenção a si mesmo. Não no sentido narcísico moderno, mas no sentido de vigilância sobre os próprios processos mentais. A capacidade de observar em tempo real quando a atenção está sendo dispersada, identificar o mecanismo que está causando a dispersão e deliberadamente redirecioná-la antes que o momentum do trabalho profundo seja perdido. Prosoche é o que os pesquisadores de mindfulness modernos chamam de metacognição, o pensamento sobre o pensamento. E é uma capacidade desenvolvível através de prática deliberada que opera como sistema de alarme interno para dispersão de atenção. O terceiro elemento é o que Sêneca chamava de otium, e que é talvez o mais contraintuitivo dos 3, porque parece o oposto de produtividade. Otium é o tempo de não fazer, de retirada, de processamento. Não descanso no sentido de entretenimento. Silêncio ativo onde a mente integra o que trabalhou. Cria conexões que o trabalho ativo não produz e se prepara para o próximo ciclo de profundidade. Sêneca foi explícito sobre isso de uma forma que vai contra toda a cultura da ocupação constante. A mente que nunca para, que nunca descansa no sentido real da palavra, que vai de uma tarefa para outra sem o espaço de ótium entre elas, produz cada vez menos com cada vez mais esforço, e eventualmente produz apenas a aparência de trabalho, que é o estado que a maioria das pessoas chama de estar ocupado sem conseguir avançar. O sistema de trabalho profundo estoico. Agora que a arquitetura está estabelecida, vamos construir o sistema prático, não como conjunto de hacks de produtividade, como estrutura filosófica que se traduz em prática diária concreta. O sistema tem 4 componentes que precisam ser implementados em sequência. Tentar implementar o quarto sem o primeiro é o erro que a maioria das pessoas que experimenta técnicas de produtividade comete.
E é por isso que as técnicas funcionam por alguns dias e depois colapsam. O primeiro componente é a definição do trabalho que merece profundidade. Não todo trabalho merece foco profundo. E isso é uma afirmação que vai contra o instinto de quem quer ser produtivo em tudo. Mas a tentativa de fazer tudo com profundidade é matematicamente impossível e psicologicamente exaustiva. O resultado é que nada recebe a profundidade que merece porque o padrão de atenção foi distribuído igualmente por trabalhos de valor muito diferente. Marco Aurélio tinha uma prática que os estoicos chamavam de reservatio, a reserva intencional da melhor energia para o trabalho mais importante. Ele não chegava ao trabalho que mais importava cansado pelo que havia feito antes. Ele estruturava o dia de forma que o trabalho que exigia mais chegasse quando a capacidade estava no pico, não nos restos do que sobrou. A pergunta prática para esse componente é: dentre tudo que você faz regularmente, quais são as 2 ou 3 atividades que, se executadas com qualidade excepcional, produzem um impacto mais significativo para o que você está tentando construir? Não as mais urgentes, as mais importantes. Isso é o seu trabalho profundo. Tudo o mais é trabalho raso, necessário, mas não prioritário, em termos de qualidade de atenção. O segundo componente é a criação de blocos invioláveis. O trabalho profundo não acontece nos interstícios do dia, nos fragmentos de tempo entre uma reunião e outra, nos 15 minutos antes do almoço. Ele requer blocos de tempo protegidos com uma seriedade que a maioria das pessoas reserva apenas para compromissos externos. Sêneca escrevia sobre o tempo como uma propriedade que precisa ser defendida ativamente contra quem tenta tomá-la. Não apenas contra os outros, mas contra si mesmo. Porque a tentação de usar os blocos reservados para trabalho profundo em trabalho raso, que parece urgente, é constante e persuasiva. Os blocos invioláveis funcionam com 3 características específicas que os tornam eficazes. Primeiro, eles são agendados com a mesma rigidez que qualquer compromisso externo. Não tenho tempo disponível entre 9 e 11 é uma declaração legítima, mesmo quando o que não tem disponível é o seu bloco de trabalho profundo. Segundo, eles têm duração definida que corresponde à sua capacidade atual de sustentação de foco. Se você nunca praticou foco profundo, começar com 90 minutos é mais honesto e mais sustentável do que começar com 4 horas. Terceiro, eles têm rituais de entrada e saída que o sistema nervoso aprende a reconhecer como transições entre estados cognitivos diferentes. O ritual não precisa ser elaborado. Pode ser um chá específico, um bloco específico de música instrumental, um pequeno momento de clarificação da intenção. O que importa é a consistência que cria o condicionamento. O terceiro componente é o protocolo de interrupção zero. Interrupção zero não significa que nada vai acontecer durante o bloco. Significa que você estabeleceu antecipadamente como vai tratar tudo que ameaça interromper, de forma que a decisão não precise ser tomada no momento, quando a resistência é mais baixa e o custo de ceder é mais alto. Epicteto ensinava que as melhores decisões são tomadas antes que a pressão apareça, não durante ela. Decidir antecipadamente que o celular fica em outro cômodo durante o bloco é uma decisão fácil antes do bloco começar. Decidir não verificar o celular quando a notificação aparece durante o trabalho é uma decisão muito mais difícil, porque a tentação está presente. O protocolo de interrupção zero tem elementos externos e internos. Os externos são os óbvios: celular em modo avião ou em outro espaço, notificações desativadas, comunicação clara com as pessoas do seu entorno sobre a indisponibilidade durante o período. Os internos são menos discutidos, mas mais importantes. O que você faz quando um pensamento não relacionado aparece durante o bloco? Quando a mente gera o impulso de verificar algo, de resolver algo periférico, de mudar para uma tarefa diferente? A técnica estoica para o elemento interno é simples e eficaz. Uma folha de papel ao lado do trabalho, onde qualquer pensamento intruso é registrado e imediatamente deixado de lado. Não suprimido, porque supressão não funciona, e o pensamento suprimido aumenta de volume, mas registrado com a promessa explícita para si mesmo de que será endereçado depois do bloco. Esse registro cria o fechamento cognitivo que o sistema nervoso precisa para soltar o pensamento, sem o custo de seguir o pensamento até onde ele quer levar. O quarto componente é a revisão e calibração.
O trabalho profundo sem revisão é trabalho que se repete sem melhorar. E melhoria do trabalho profundo não vem de mais trabalho. Vem de análise honesta do que está funcionando e do que não está no padrão de atenção, no tipo de trabalho que está sendo feito com profundidade, na qualidade do que está sendo produzido. Marco Aurélio fazia revisão todas as noites, não de tarefas completadas, de como havia dirigido a atenção. Havia protegido o que importava? Havia cedido a distrações que poderiam ter sido resistidas? O que o dia revelou sobre seus padrões de dispersão que merecia ser endereçado amanhã? Essa revisão, feita com honestidade e sem autopunição, é o mecanismo que transforma o sistema de uma estrutura estática em um sistema que aprende e melhora com o tempo. A neurologia do foco profundo e como treiná-la. Aqui entra a dimensão que a filosofia estoica intuía e que a neurociência moderna confirmou com uma precisão que torna a prática ainda mais urgente. O foco profundo não é um estado que você ativa, é uma capacidade que você constrói. O que os neurocientistas chamam de atenção sustentada é mediada por redes neurais específicas que se fortalecem com uso consistente e se atrofiam com desuso, exatamente como músculos físicos. Uma mente que regularmente pratica foco profundo literalmente desenvolve conectividade neural diferente de uma mente que opera cronicamente em modo de atenção fragmentada. Isso tem uma implicação que vai além da produtividade. A qualidade do pensamento que é possível em estado de foco profundo é qualitativamente diferente do pensamento que a atenção fragmentada produz. Não apenas mais rápido ou mais eficiente. Diferente em natureza. As conexões que emergem do trabalho profundo sustentado, as soluções que aparecem quando a mente está completamente imergida num problema por um período longo, os insights que surgem não como flashes repentinos, mas como emergências de um processamento profundo que estava acontecendo abaixo da consciência, esses produtos do foco profundo simplesmente não existem no modo fragmentado. Você não pode ter os produtos do trabalho profundo fazendo trabalho raso. É impossível por definição. E é por isso que a maioria das pessoas que opera cronicamente em modo fragmentado tem a sensação persistente de estar trabalhando muito e realizando pouco. Não porque falta esforço, porque o tipo de trabalho que corresponde ao que elas querem criar requer um estado cognitivo que elas raramente habitam. A pesquisa sobre o que os psicólogos chamam de flow, o estado de absorção completa em uma tarefa desafiadora, é relevante aqui. Mihaly Csikszentmihalyi passou décadas estudando esse estado e documentou que ele requer 3 condições que são completamente consistentes com o que os estoicos praticavam. Primeiro, uma tarefa com um nível certo de desafio, suficientemente difícil para exigir esforço real, mas não tão difícil que produza paralisia. Segundo, clareza de objetivos e feedback imediato sobre o progresso. Terceiro, ausência de interrupções externas por um período suficientemente longo para que o estado se estabeleça, o que leva tipicamente entre 15 e 25 minutos de trabalho ininterrupto. A terceira condição é onde o ambiente moderno mais falha. Não pela intensidade de qualquer interrupção individual, pela frequência que garante que o estado raramente se estabelece o suficiente para produzir o que o trabalho profundo produz. Treinar a capacidade de foco profundo começa com períodos mais curtos do que você imagina. 25 minutos de trabalho completamente ininterrupto, o período que a técnica Pomodoro popularizou por boas razões neurocientíficas, é o bloco mínimo para começar. Não porque 25 minutos é suficiente para trabalho profundo sério, porque é o período onde a maioria das pessoas pode genuinamente sustentar a ausência de interrupção enquanto está construindo a capacidade. Com prática, o período se estende naturalmente, não por força de vontade, porque a tolerância ao desconforto inicial do foco profundo, o período onde a mente resiste e gera impulsos de dispersão, se reduz com exposição repetida, e o prazer específico que o trabalho profundo produz, diferente do prazer superficial das distrações, se torna um incentivo intrínseco que o trabalho raso não pode oferecer. Marco Aurélio tinha uma palavra para o estado que o trabalho profundo produz. Ele chamava de eutimia, que se traduz aproximadamente como bem-estar interno ou tranquilidade fluente. Não a euforia das distrações, que é intensa e curta. A satisfação sólida e duradoura de ter feito o trabalho que merecia ser feito com a qualidade que ele merecia receber. E ele era explícito que essa satisfação
não vinha de resultados externos, de elogios ou de reconhecimento. Vinha do ato em si, da qualidade da atenção que havia sido dada ao trabalho enquanto ele estava sendo feito. A morte das distrações digitais, o protocolo estoico. Agora precisamos falar especificamente sobre o ambiente digital, porque é onde a maioria das distrações modernas vive e onde as soluções filosóficas precisam de aplicação técnica específica. Os estoicos tinham um princípio sobre o ambiente que é diretamente aplicável aqui. Eles chamavam de sunousia, a companhia que você frequenta, e eram explícitos que a qualidade do ambiente em que você opera molda a qualidade do pensamento que você produz, não como determinismo absoluto, mas como reconhecimento de que resistir constantemente a um ambiente adverso consome energia que poderia estar sendo usada para o trabalho. A aplicação digital desse princípio é simples na formulação e requer coragem na execução. O ambiente digital que você habita deve ser projetado por você para servir ao seu trabalho, não projetado pelas plataformas para servir aos objetivos delas. Isso começa com uma auditoria honesta. Por uma semana, sem julgamento, você registra cada vez que usa o celular fora de necessidade planejada. Qual app? Por quanto tempo? O que estava acontecendo imediatamente antes? O resultado dessa auditoria raramente corresponde à percepção que a pessoa tinha sobre seus próprios padrões. E o contraste entre o que você achava que fazia e o que estava realmente fazendo é o dado mais motivador que existe para a mudança real. Depois da auditoria, a reorganização deliberada do ambiente digital em 3 camadas. A primeira camada é a eliminação. Aplicativos que existem primariamente para consumo passivo de conteúdo, que não servem a nenhuma função que não pode ser servida por outro meio menos dispersivo, que quando você os usa, raramente sai com algo que não tinha antes além de tempo gasto. Esses são candidatos à eliminação, não à moderação. Porque moderar um mecanismo projetado para criar dependência é uma batalha que favorece o mecanismo, não você. A segunda camada é a reorganização dos que permanecem. Não notificações para absolutamente nada que não seja uma comunicação direta de uma pessoa específica que você escolheu. Nenhuma plataforma de conteúdo na tela principal do celular. Nenhum acesso conveniente ao que você quer que seja inconveniente. A inconveniência deliberada não bloqueia o acesso. Cria uma fricção que é suficiente para interromper o comportamento automático e substituí-lo por uma escolha consciente. A terceira camada é a criação de janelas específicas para o que permanece. E-mail verificado 2 vezes por dia em horários definidos, não monitorado continuamente. Redes sociais com tempo alocado deliberadamente, não acessadas em qualquer momento disponível. Mensagens respondidas em blocos, não em tempo real. Essa estrutura não reduz a qualidade da comunicação. Remove a tirania da resposta imediata, que fragmenta o dia em intervalos de atenção demasiado curtos para qualquer trabalho profundo. Sêneca escreveu sobre isso com uma precisão que parece de alguém que teve acesso a smartphones e os estudou. Ele dizia que é necessário limitar a quantidade de negócios tanto quanto possível e retirar-se completamente de qualquer coisa que esteja além da própria capacidade e natureza, porque é mais importante escapar da multidão do que ser arrastado por ela. A multidão que Sêneca descrevia era literal para ele. Para você, é digital, mas o mecanismo é idêntico. A presença constante no fluxo de informação e demanda que as outras pessoas geram compromete a capacidade de pensar com clareza e trabalhar com profundidade que só existe no silêncio deliberado desse fluxo. O paradoxo da produtividade estoica. Aqui está o ponto que mais contradiz a narrativa dominante sobre produtividade, e que é talvez a contribuição mais importante que a filosofia estoica pode fazer para a conversa moderna sobre trabalho e realizações. Fazer menos é frequentemente mais produtivo, não menos esforço, menos itens, menos comprometimentos simultâneos, menos frentes abertas, menos projetos em progresso, menos objetivos ativos ao mesmo tempo. A cultura da produtividade moderna opera com uma lógica de maximização que parece intuitivamente correta. Mais projetos significam mais chances de sucesso. Mais atividades significam mais progresso. Mais compromissos significam mais oportunidades. E essa lógica seria válida se a atenção fosse infinita. Mas a atenção é finita.
e distribuída por um número crescente de demandas, ela não se divide igualmente. Ela se dilui. E trabalho feito com atenção diluída é fundamentalmente diferente em qualidade do trabalho feito com atenção concentrada. Os estoicos tinham um conceito que chamo de economia da excelência. A ideia de que fazer poucas coisas com excelência genuína é mais valioso, mais satisfatório e frequentemente mais impactante do que fazer muitas coisas de forma mediana. E que a condição para a excelência é a concentração, não a diversificação da atenção. Marco Aurélio governava um império, mas mantinha uma lista curtíssima do que realmente merecia sua atenção direta. Não porque delegava irresponsavelmente, mas porque compreendia que sua atenção era o recurso mais valioso que o império possuía, e que dispersá-la por tudo que chegava até ele seria desperdiçá-la. Ele escolhia com critérios claros o que merecia a sua presença direta e o que deveria ser tratado pelos mecanismos e pessoas que havia construído para isso. Esse princípio, aplicado ao trabalho individual, se traduz em algo concreto. Quantos projetos você tem ativos agora? Não quantos você listaria na sua descrição profissional. Quantos você está ativamente tentando avançar esta semana? Se o número for maior do que 3, sua atenção está distribuída por mais frentes do que qualquer ser humano consegue manter com a qualidade que produz resultados excepcionais. O estoicismo propõe o que chamo de seleção radical, a prática deliberada de identificar, dentre tudo o que poderia ser feito, o que merece ser feito, e comprometer toda a atenção disponível a isso, até que esteja feito, ou até que um ponto natural de pausa seja alcançado. Não multitasking entre projetos ao longo da semana. Monotasking profundo com compromisso serial. Ryan Holiday descreve isso como a disciplina do menos e conecta diretamente ao pensamento estoico sobre o que é essencial versus o que apenas parece urgente. O trabalho que parece urgente raramente é o trabalho que importa. E o trabalho que importa raramente parece urgente porque não tem deadline externo pressionando. Não tem cliente reclamando. Não tem ninguém notando se avança ou não. Depende inteiramente de você protegê-lo da pressão do urgente para que aconteça. A disciplina do início e o ritual da entrada. Existe um momento específico onde a maioria das sessões de trabalho profundo é perdida antes de começar. É o momento do início, não o meio do trabalho, que com o momentum estabelecido tem sua própria gravidade. Não o final, que a proximidade da conclusão sustenta. O início, quando o trabalho ainda não tem momentum, quando a dificuldade é apenas promessa e não realidade experimentada, quando a mente tem todas as razões e todos os impulsos para fazer qualquer outra coisa que seja mais fácil de começar. Os estoicos tinham uma compreensão sobre o início que é neurologicamente precisa. Marcus Aurelius escreveu repetidamente sobre o que chamava de ormar para o trabalho, antes de começar o trabalho. A preparação não apenas logística, mas mental, o estabelecimento da intenção clara, a visualização breve do que seria feito e por que importava, o pequeno ato de assumir a postura de quem está prestes a fazer algo que vale ser feito. Esse processo de preparação não é perda de tempo. É o período onde o sistema nervoso transita de um estado para outro, onde a atenção é reunida de onde estava dispersa, onde a intenção é clarificada de forma que o início possa acontecer com direção real, em vez de com a nebulosa boa vontade que não sobrevive aos primeiros 5 minutos de resistência. A técnica concreta para o ritual de entrada tem 4 elementos que podem ser executados em menos de 5 minutos, mas que fazem uma diferença significativa na qualidade do trabalho que se segue. Primeiro, a clarificação da intenção. Não o que você vai fazer hoje de forma geral. O que especificamente você vai produzir, escrever, resolver, criar neste bloco específico. Quanto mais concreto, mais eficaz. Não trabalhar no relatório. Escrever a seção de análise do relatório, de forma que no final do bloco eu possa dizer especificamente se fiz ou não o que pretendia fazer. Segundo, a remoção física das distrações. Celular em outro cômodo ou em modo avião. Abas de navegador desnecessárias fechadas. E-mail fechado. A superfície de trabalho limpa de tudo que não é necessário para o trabalho específico. Esse elemento físico não é superstição. É o reconhecimento estoico de que o ambiente molda o comportamento. E que criar um ambiente que favorece o trabalho profundo reduz a energia necessária para resistir às distrações. Terceiro, o estabelecimento da duração.
decidir antes de começar quanto tempo vai durar o bloco e comprometer-se a esse tempo como se fosse uma promessa. Não uma promessa para outra pessoa, uma promessa para si mesmo, que os estoicos tratavam com a mesma seriedade que qualquer outra obrigação moral. Quarto, o ato de começar. Não quando sentir vontade, não quando as condições parecerem perfeitas, no momento em que os 3 primeiros elementos estão no lugar. Porque vontade de começar raramente precede o início. Ela segue o início. E esperar pela vontade antes de começar é garantia de não começar quando o trabalho é difícil, que é exatamente quando mais importa começar. Epicteto tinha uma frase que funciona como mantra para esse momento. Ele dizia: primeiro diga a si mesmo o que tipo de homem você quer ser. Depois, faça o que você tem que fazer. Não sequencialmente, simultaneamente. A identidade que você afirma ao começar o trabalho difícil é inseparável do ato de começá-lo. Produtividade como ética, não como eficiência. Chegamos ao que é talvez a inversão mais profunda que a filosofia estoica produz na conversa sobre produtividade. E é uma inversão que muda não apenas como você trabalha, mas por que você trabalha. A narrativa dominante sobre produtividade é uma narrativa de eficiência. Fazer mais em menos tempo. Otimizar processos. Maximizar output. Eliminar desperdício. O foco está no resultado, na quantidade, na velocidade de produção. E o trabalhador eficiente é aquele que produz mais por unidade de tempo. Os estoicos propunham uma narrativa completamente diferente. Para eles, a produtividade não era uma questão de eficiência, era uma questão de ética. E a distinção importa profundamente. A produtividade como eficiência pergunta: quanto produzi? A produtividade como ética pergunta: o que eu produzi estava alinhado com o que tenho a oferecer de melhor? Com o que a minha natureza específica me permite criar? Com o que o mundo genuinamente precisa que eu crie? Marco Aurélio usava um conceito chamado katekon, que se traduz aproximadamente como dever apropriado, a ação que corresponde tanto à natureza do agente quanto às circunstâncias em que age. O katekon do médico é a cura, o do filósofo é a sabedoria, o do governante é a justiça, e o trabalhador que produz muito do que não é seu katekon produziu mais do que seria se tivesse produzido menos do que é. Aplicado ao trabalho individual contemporâneo, isso significa que a primeira pergunta sobre produtividade não é como vou fazer mais. É o que sou capaz de fazer que ninguém mais pode fazer da mesma forma? Onde está o trabalho que corresponde ao que tenho de específico, de único, de insubstituível? E como estruturo o tempo de forma que esse trabalho receba a maior porção da minha melhor atenção? Essa reorientação tem uma consequência prática que parece paradoxal, mas não é. A pessoa que trabalha a partir da ética estoica da produtividade frequentemente produz menos em quantidade e mais em qualidade e impacto do que a pessoa que trabalha a partir da eficiência, porque ela está consistentemente colocando a melhor atenção no trabalho que mais merece, em vez de distribuindo atenção decrescente por um volume crescente de trabalho que apenas parece necessário. Sêneca descreveu isso com uma beleza que é difícil superar. Ele disse que a vida é longa se você souber como usá-la. O homem que distribui a vida inteira entre um número imenso de atividades raramente encontra em si mesmo o espaço para executar qualquer uma delas bem. Mas o homem que concentra a vida inteira em um número pequeno de objetivos genuínos encontra nessa concentração a abundância que a dispersão nunca pode produzir. O trabalho profundo como prática de liberdade. Chegamos ao final. E quero encerrar não com uma técnica, mas com uma compreensão que é mais importante do que qualquer técnica porque determina se as técnicas vão sobreviver à pressão da realidade cotidiana. O trabalho profundo, a morte deliberada das distrações, a construção de uma arquitetura de foco e produtividade estoica não são primariamente sobre ser mais eficiente ou mais bem-sucedido em termos convencionais. São sobre liberdade. A pessoa cujo tempo é constantemente fragmentado pelas demandas de outros, cuja atenção é continuamente sequestrada pelos mecanismos das plataformas, cujo trabalho mais importante é perpetuamente adiado pelo urgente que nunca para, essa pessoa não é livre. É reagente. É um sistema que responde a inputs externos, em vez de agir a partir de valores internos. Os estoicos colocavam a liberdade interna, a autarcia, como o objetivo central de toda a prática filosófica. Não liberdade das circunstâncias,
porque circunstâncias raramente cooperam, mas liberdade dentro das circunstâncias, a capacidade de agir a partir da própria natureza e dos próprios valores independente do que o ambiente está fazendo. O trabalho profundo é uma das expressões mais concretas dessa liberdade que existe na vida prática. Quando você protege o tempo do que importa, quando você recusa a tirania do urgente superficial, quando você faz o trabalho que corresponde ao que você genuinamente tem para oferecer, você está exercendo uma forma de liberdade que a maioria das pessoas delega inconscientemente para o ambiente, para as demandas dos outros, para os mecanismos das plataformas. Epicteto, que nunca teve liberdade física durante os anos de escravidão, descreveu com uma clareza que é impossível questionar que a única liberdade que não pode ser tirada é a liberdade interna. A escolha de onde direcionar a atenção. O que fazer com o tempo disponível? Como trabalhar dentro das restrições que a situação impõe? E você, que tem muito mais liberdade física do que Epicteto jamais teve durante aqueles anos, frequentemente entrega essa liberdade interna voluntariamente. Para o feed que não para a notificação que chama, para a reunião desnecessária que preenche o espaço onde o trabalho real poderia acontecer. A morte das distrações não é sobre austeridade ou sobre privação do que torna a vida prazerosa. É sobre recuperar a liberdade de escolher conscientemente onde vai o tempo e a atenção, em vez de descobrir no final do dia que foram consumidos por tudo que não você escolheu priorizar. Marco Aurélio escreveu uma frase que quero deixar como a última imagem desse vídeo, porque ela contém tudo o que foi dito aqui em uma única sentença. Ele disse: confine-se ao presente, não como limitação, como libertação. O presente é o único lugar onde o trabalho real acontece, o único lugar onde a atenção pode ser genuinamente aplicada, o único lugar onde o que você constrói é construído de verdade, não em plano, não em intenção, não em potencial, mas em realidade concreta que permanece depois que o presente passa. As distrações, todas elas, são formas de não estar no presente. São o passado que você rumina, o futuro que você anseia, a vida dos outros que você consome, o urgente que não é seu. E cada uma delas rouba um fragmento do presente onde o trabalho que você tem a fazer poderia estar acontecendo. Mate as distrações. Não uma vez. Todos os dias, na próxima sessão, na próxima escolha sobre onde vai a atenção. Com a consistência que os estoicos praticavam não como heroísmo, mas como higiene, como a manutenção ordinária de uma capacidade que sem manutenção se deteriora. E observe o que emerge quando o trabalho finalmente recebe a atenção que merecia. Não apenas resultados melhores, embora os resultados melhorem, mas a satisfação específica e profunda de ter estado completamente presente no trabalho que você fez, de ter dado ao que importava o que merecia receber, de ter vivido pelo menos essa parte do dia com a inteireza que toda vida merece ser vivida. Você tem uma quantidade finita de tempo. Você tem uma capacidade finita de atenção. O que você faz com esses dois recursos? Como você os protege? Como você os dirige? Como você recusa que sejam tomados pelo que não os merece? Isso determina a qualidade e o impacto do que você constrói durante o tempo que tem. Sêneca viveu essa filosofia com uma urgência que vinha do conhecimento de que o tempo era curto, não porque era doente, embora sua saúde fosse frágil, mas porque havia compreendido, mais profundamente do que a maioria, que o tempo sempre foi curto para qualquer pessoa que tem algo genuíno a construir. Você não precisa esperar por uma crise de mortalidade para tratar o tempo com essa seriedade. A compreensão que Sêneca tinha está disponível para você agora, não como teoria, mas como princípio operacional que pode mudar a sessão de trabalho de amanhã. O que você vai fazer com ela é a única questão que importa agora. Não compartilhe esse vídeo antes de aplicar pelo menos uma coisa do que ouviu. Não porque o compartilhar seja errado, porque a substituição simbólica que discutimos ainda no começo é real. E compartilhar conteúdo sobre produtividade sem aplicar o conteúdo é a versão mais irônica possível do hábito que esse vídeo tentou endereçar. Aplique primeiro. Compartilhe depois, com alguém que você sabe que está vivendo na superfície do que é capaz, que está trabalhando muito e produzindo aquém do potencial, que precisa ouvir que a solução não é mais hacks de produtividade. É a decisão filosófica de tratar o tempo e a atenção como os recursos mais preciosos que tem. Deixa o like se ficou até aqui, e se o conteúdo valeu cada minuto. E se inscreve
porque essa é apenas uma das conversas que vamos ter sobre como construir, com a profundidade e a clareza que a filosofia estoica oferece. Uma vida e um trabalho que correspondem ao que você é genuinamente capaz de criar. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Distrações mortas. Vida plena.